Aleluia. Quantos tiveram uma semana abençoada aí? Aleluia. A tudo dai graça. Ainda que não esteja, mas dá graça, porque o negócio vai melhorar. Amém? Quem quer ver a presença do Espírito Santo de Deus? Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Aleluia. Então vamos ler aqui. Joel 2, do 10 ao 19. Joel 2, do 10 ao 19. A palavra diz assim: diante deles treme a terra e os céus se abalam. O sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial. Porque é poderoso quem executa as suas ordens, sim, grande é o dia do Senhor. E muito terrível, quem o poderá suportar? Versículo 12, eu falei do 12, 10 ao 19. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá de deixar, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai em um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregueis a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer, obrigado, irmã, entre os povos, onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso para a sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal, e o vinho, e o óleo, e deles serei fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Feche seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, é pela graça e pela misericórdia do Senhor é que nós estamos aqui. Pai, fala conosco, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que nós precisamos enxergar, que o Senhor possa colocar diante de nós e que nós tenhamos essa sensibilidade de poder ouvir a Tua voz. Pai, nos abençoe, fala conosco nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Podeis assentar, em nome de Jesus. Eu quis usar esse microfone porque às vezes eu estou tossindo, então fica mais fácil eu tirar. Aqui fala um pouquinho de algumas tribulações do povo de Judá, do povo de Israel, aonde Joel estava falando através de uma visão que o Senhor tinha dado a ele, porque o povo tinha sido atacado por gafanhotos e algumas coisas ruins estavam acontecendo naquele momento. E nesse momento em que as coisas estão ruins, Deus, querendo exercer a sua justiça ou
a misericórdia dele, mas ele queria castigar esse povo. E ali, esse povo vivia cercado com essas pragas ali dos gafanhotos. E muitos falam que esses gafanhotos eram o que eles comparavam com os exércitos de Deus, que estava ali para destruir aquele povo. E o profeta Joel, ele tem essa visão, esse recado do Senhor para o seu povo. E ele fala para que todos possam se arrepender daquilo que estão fazendo, se arrepender das suas ações, se arrepender do pecado que estavam cometendo. Ali ele fala para que os anciões se juntem, para que eles possam estar unidos em oração, em jejum, em proclamação ao Senhor, para que Deus possa ouvir o clamor daquele povo. E o clamor daquele povo era para que Deus tivesse misericórdia para o seu povo. E ali o profeta ainda fala que as outras nações estavam ali zombando deles, zombando daquilo que eles chamavam de Deus, e até mesmo colocando ali a presença de Deus, como falando assim: olha, cadê o seu Deus? É Ele que quer destruir vocês. E ali os profetas ali, ele começa a clamar e falando assim: Deus, o Senhor não pode destruir o seu povo. O que vão falar? As outras nações vão dizer que o Senhor é um Deus impiedoso, no qual mata o seu próprio Deus, mata o seu próprio povo. Mas aquele povo tinha algo que precisava renunciar. Aquele povo tinha algo que estava errado e que eles precisam cair em si. Nós precisamos entender que Deus, Ele nos dá todas as coisas, mas Ele quer que nós possamos andar diante dEle, no caminho dEle, fazendo a vontade dEle. E aquele povo clama então para que Deus possa perdoar, para que Deus possa mudar a sua atitude. Aqui fala até que de Deus poder se arrepender de querer matar o seu povo. E Deus ouve aquilo ali, fala com o povo e depois ele responde assim: olha, então o Senhor, no versículo 18 e 19, ele mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. A partir do momento que aquele povo se reuniu, juntou, para que pudesse então clamar e se arrepender e pedir perdão a Deus, Deus ele dá uma resposta ao seu povo: estou-lhe enviando trigo, vinho novo e azeite o suficiente para satisfazê-los plenamente, e nunca mais farei de vocês motivo de zombaria para as nações. Deus então ele ouve aquilo que o povo estava pedindo, ouve os seus profetas, ouve ali os seus sacerdotes, porque Joel falou para reunir todo mundo, criança, até aqueles que estavam amamentando. Ele falou: olha, tragam, vamos fazer um clamor ao Senhor. E o Senhor ouve então aquilo ali, e a partir do versículo 19 ele fala assim: olha, eu vou mudar a sua história, eu vou transformar a sua vida, eu vou fazer com que vocês possam receber algo bom em que eu vou enviar. Eu vou fazer com que vocês sejam honrados em outros lugares. Eu vou fazer com que as nações possam olhar para você e reconhecer que vocês têm um Deus que pode todas as coisas. Então ali o Senhor responde a Joel que mesmo nos momentos de lutas, de perseguições, de guerra, de invasões, de afrontas, nós precisamos convocar o povo para jejuar, para orar e para clamar ao Senhor Jesus. E Deus vai estar plenamente aberto, com seus ouvidos abertos para que Ele possa ouvir aquilo que nós estamos clamando, aquilo que nós estamos pedindo, e Ele tem possibilidade, condições de poder fazer todas as coisas. Mas nós precisamos tomar essa atitude, nós precisamos mudar o nosso comportamento. E muito mais do que Deus ele promete nos dar enquanto bens materiais,
né? Enquanto vencer as guerras, enquanto passar pelas lutas, ele pretende, ele faz com que algo a mais ele possa ser dado a nós. Ele pretende e ele nos dá o seu Espírito Santo para que possa nos acompanhar todos os dias. Isso foi profetizado lá em Joel. E sabe o que ele disse? Lá no versículo Joel 2, 27 e 31. Ele diz assim: então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro, e nunca mais o meu povo será humilhado. E depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Quem recebe essa palavra? Eu vou repetir. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Eu creio nisso. Aleluia. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Aleluia. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aleluia. Deus, ele quer restaurar o povo, Deus, ele quer perdoar o povo, Deus quer fazer com que o povo seja honrado e que todas as nações possam enxergá-los como vitoriosos. Para que todos possam saber que ele é Deus em Israel. Para que todos possam saber que existe um Deus poderoso que pode fazer todas as coisas. É assim que Deus quer trabalhar no nosso meio. É assim que Deus quer que nós possamos estar reunidos e unidos na mesma fé, proclamando o Evangelho do Senhor, para que Ele possa então agir e fazer com que nós não sejamos mais desonrados, que nós não passemos mais por vergonhas, lutas, ainda que elas possam vir. Nós temos que entender que qualquer situação ao qual nós estejamos passando, Deus pode mudar a nossa história. Deus pode mudar a sua vida. Isso é o mais importante que nós precisamos entender. Deus estaria no meio do povo, que Ele estaria fazendo com que eles não sejam mais humilhados. E a maior glória de tudo isso é que Ele deixa o teu espírito para que todos. Ele não limitou a unção e a graça do Espírito Santo somente para o povo dele. Naquele momento ele fala assim: olha, além de eu fazer vocês serem reconhecidos em todos os lugares, além de eu fazer com que vocês possam ser temidos e todos vão exaltar o nome do Deus que é aquele que é de vocês, eu ainda vou deixar o meu espírito para que todos possam usar, possam usufruir, possam querer, possam buscar em todos os lugares. Deus, Ele dá o Espírito Santo dele para que todos possam fazer isso. Diante disso, nós precisamos buscar também cada vez mais a presença de Deus. Nós não podemos ficar inertes, nós não podemos ficar na mesmice. Nós precisamos buscar a presença de Deus todos os dias. A palavra diz em Mateus 7, do 7 ao 8, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. A busca é nossa. O Espírito Santo está a todo momento aguardando a nossa iniciativa, a sua iniciativa. Eu quero mais graça, mais unção, mais poder do Espírito Santo de Deus. E você tem que fazer isso constantemente, todos os dias.
Em todos os casos, em tudo que você fizer, qualquer atividade que você estiver fazendo, você precisa buscar a graça e a presença do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo está disponível para todos nós. Isaías 55:6, ele diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aleluia! Buscar enquanto se pode achar. Nós estamos num momento em que Jesus, ele voltou e ele disse assim que, olha, eu vou, mas eu vos deixo o meu Espírito. O Espírito Santo do Senhor está pronto para poder nos corrigir, nos guiar e nos convencer todos os dias da justiça, do juízo e do pecado. É somente Ele, é através dEle, é por Ele que nós podemos mudar a nossa vida. Então não importa qual é o seu problema, não importa qual a dificuldade que você está enfrentando, nós servimos a um Deus que é um Deus do impossível, que é um Deus que tudo pode, que é um Deus onisciente e é um Deus onipotente. Ele pode todas as coisas e Ele pode nos ajudar. Nós precisamos ter fome e sede do Senhor, colocá-lo sempre em primeiro lugar. Deus, Ele deseja que as nossas angústias, as nossas frustrações, Ele deseja que nós deixemos isso. Jesus disse, venha a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se você acredita ou se você vê que o fardo, a tua tarefa, o teu problema, a tua vida tem algo que tem pesado demais, você tem a oportunidade de deixar aos pés do Senhor. E Ele troca esse fardo pesado que você tem. Ele muda a sua vida e Ele dá algo suave, algo bom, algo agradável para você. Não é que as lutas vão acabar. As lutas não acabam. Mas a forma como nós andamos é que melhora. Domingo, agora fui pregar e eu li um trechinho do livro de T.D. Jakes, salvo engano. E ele é um escritor best-seller e ele escreve várias coisas, e uma das coisas que ele coloca é que nós estamos acostumados e nós estamos criando pessoas que buscam ao Senhor, mas que não querem fazer aquilo que é preciso para que Deus possa abençoar. Nós acreditamos mais nas promessas do Senhor do que aquilo, e às vezes nós colocamos Deus como se fosse um empregado nosso. É porque eu quero tal coisa. Senhor, eu quero um carro. Senhor, eu quero uma casa. Senhor, eu quero uma família. Senhor, eu quero uma bênção. Ao passo que não é errado nós pedirmos, mas ao passo que nós estamos pedindo, nós temos que caminhar, porque Deus, Ele não vai andar por ti. Ele não vai pegar a sua perninha e andar. Nós até podemos pedir, mas Ele vai falar assim como Ele falou com Moisés, assim como Ele falou com Josué, vá e ande, caminhe. Aonde você for, eu vou. As guerras que você travar, eu travo. Mas não tem como você ficar sentado esperando que Deus batalhe a sua guerra. Nós precisamos andar e caminhar. É nós que precisamos ir. E quando nós vamos colocando Deus em primeiro lugar, as coisas vão ser melhores. Porque Deus já nos coloca e nos promete que nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Aleluia! Você é vitorioso em Cristo Jesus. Significa que qualquer coisa que você enfrentar colocando Deus à frente, você vai ser um vitorioso. Pode ser que não seja a tua vontade, nem aquilo que você quer, mas é a vontade do Senhor. Então nós precisamos mudar isso, nós precisamos pedir a presença do Senhor, colocar todas as coisas diante dEle,
Porque Deus, ele é poderoso, majestoso, longânimo em ajudar aqueles que o adoram. Quando nós adoramos a Deus, Deus, ele nos guarda, ele nos pega no seu braço, ele nos acolhe, de forma que nós ficamos protegidos, guardados. E muito mais do que isso, quando Deus protege, guarda, ele prometeu o seu Espírito, aquilo que aconteceu lá em Atos 2, 1, 4. Quando chegou o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. Apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressasse. O dia de Pentecoste era uma festa judaica e ele tinha a sua comemoração, o seu significado da colheita, e sempre acontecia 7 semanas posterior à Páscoa. Mas nesse dia estavam todos os apóstolos ali reunidos, e ali foi o momento em que a graça do Senhor veio sobre todos eles. Para iniciar uma nova jornada, uma nova caminhada para aqueles apóstolos, porque eles iriam partir dali para pregar o Evangelho em todos os lugares. Então, o dia de Pentecoste para nós cristãos é a unção e a graça do Espírito Santo que vem sobre nós, e nós buscamos isso constantemente. E muitos querem o falar em línguas, mas isso não é só o dom principal do Espírito Santo, talvez o que mais se apresenta. Mas os dons e os frutos do Espírito são muito mais, são muito maiores, são diversos, e todos nós podemos ter. Você pode ter o dom da profecia, o dom da interpretação, você pode ter o conhecimento, você pode ter a sabedoria. Você pode ter os dons do Espírito Santo. Amém? Todos nós podemos ter o dom do Espírito Santo. Então, essa festa do Pentecoste é um complemento daquilo que Joel profetizou lá no livro dele. Que todos nós chegaríamos a um determinado momento em que nós estamos aqui para que o Espírito Santo possa conduzir a nossa vida. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós fazemos um convite especial a Ele, para que Ele possa então fazer morada em nossos corações. Aleluia. Quando o Espírito Santo faz morada em nossos corações, pode vir as consequências, as situações, as frustrações, pode vir os problemas sobre nós, mas nós não seremos abalados. Ainda que venham as perseguições, ainda que venham as lutas, nós não seremos abalados. Por quê? Porque a minha confiança está no Senhor. Aleluia. E nós precisamos ter essa confiança no Senhor. Nós precisamos depositar todas as coisas, independente de qualquer situação. Deus, Ele é poderoso para nos dar muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. E nós devemos acreditar nisso. Então, portanto, foi um evento, o Pentecoste, marcante para todos nós, e que nós devemos celebrar não mais como uma simples data, mas celebrar todos os dias, porque Deus colocou seu Espírito à disposição de todos. Ele está à disposição de todos. O grande diferencial é que não existe ninguém mais poderoso que Deus, que Jesus Cristo e o Espírito Santo, para nos completar, para nos encher. E como eu tinha dito para você, Jesus Cristo, Ele veio à terra, Ele pagou um alto preço para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Nós não somos merecedores do sacrifício que Jesus fez.
por tudo que ele passou, tudo aquilo que nós conhecemos da história dele, ainda não é possível nós imaginarmos quão grande foi o sofrimento de Jesus. E ele passou tudo isso por amor a nós, para que todos tivessem a oportunidade de servir, de ser salvo e de poder ter uma conexão direta com Deus. A palavra diz que o véu foi rasgado e hoje nós temos livre acesso ao Senhor. Para isso nós precisamos nos arrepender, para isso nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor, para isso nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. E aí você vai ver que a nossa vida ela vai ser melhor, ainda que com várias barreiras para a gente vencer todos os dias. Melhor, porque Deus ele vai estar conosco. A palavra diz aqui em Mateus 3,11, eu, João Batista falando, eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de levar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Jesus Cristo é a fonte da nossa energia. Jesus Cristo tem que ser a fonte da nossa alegria. Ele tem que ser a fonte de todas as coisas ao qual nós fazemos. Nós precisamos ser apaixonados por Cristo. Fazer declarações a Ele constantemente. Ah, Senhor, eu te amo. Como eu te quero. Nós precisamos viver intensamente esse amor com Cristo, por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Você não é fruto do acaso. Você está aqui é porque Deus tem um propósito muito especial na sua vida. E Ele tem um propósito de poder querer te levar a uma outra dimensão, ao sobrenatural de Deus. É dessa forma que nós precisamos entender. Eu quero concluir aqui. A partir do momento que Cristo morreu por mim e por você, Ele deixou o seu Santo Espírito para que nós pudéssemos usar. Nós fomos agraciados por isso. Nós somos orientados por isso. Você tem pedido a orientação do Espírito Santo de Deus? Você tem buscado a presença do Espírito Santo na sua vida? A sua casa está preparada para receber o Espírito Santo de Deus? Porque a Bíblia fala que a nossa casa tem que estar limpa e adornada para que o Espírito Santo esteja ali morando. Nós não podemos dividir o espaço do nosso coração com qualquer outra coisa. Ele tem que ser exclusivo do Espírito Santo de Deus. E quando nós damos essa exclusividade a Deus, ao Espírito Santo, todas as demais coisas são acrescentadas a nós. Deus não deixa nada para trás. Ele não vai ficar te devendo nada a partir do momento que você colocar Ele em primeiro lugar. Pode saber que Ele vai multiplicar muito mais aquilo que você tem. Ele vai transformar a sua vida de tal forma que você vai ver como é bom servir ao Senhor. Um dia eu tomei uma posição. E a partir desse momento que eu tomei uma posição, eu vi a minha vida ser transformada pela graça, pela misericórdia e pela unção do Senhor. De você não ter nada e a vida ser transformada. De você viver uma vida desregulada para uma vida totalmente regrada. Ainda que nós sejamos falhos, ainda que a gente erre muito, que a gente peque, mas Deus está a todo momento ali falando assim: meu filho, dá um puxão na sua orelha, está errado. E aí você tem que reconhecer esse erro e voltar. Oh meu Deus, perdoa, Pai, me perdoa, Senhor, me perdoa por essa atitude, me perdoa por esse gesto, me perdoa por essa ação. E ali todos os dias você tem que militar para que o Espírito Santo possa vencer todos os dias.
Assim como Davi matou os leões, nós precisamos colocar a meta de poder andar. Olha, hoje eu coloquei Deus em primeiro lugar na minha vida. E amanhã você vai levantar e vai agradecer ao Senhor, e quando chegar no final da tarde, no final da noite que você for dormir, e mais uma vez, hoje eu coloquei Deus em primeiro lugar na minha vida. E todos os dias você vai fazer isso constantemente. Para que Deus possa agir, para que Deus possa te abençoar, para que Deus possa te dirigir a entrar num canal, num sobrenatural do Senhor. Aleluia! Quantos querem ser agraciados com a unção do Espírito Santo? Se coloque de pé, em nome de Jesus.